Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa, e estou aqui hoje com a intérprete Maria. Oi, Maria, tudo bem? Hoje o assunto da nossa aula é este: entre a fantasia e a realidade. Texto ficcional e texto não ficcional. Vamos lá? Pois bem, vamos conversar um pouquinho a respeito da narração. Será se toda narração é fantasiosa? Ou seja, é uma ficção? Toda história que alguém te contar, será se ela é verdadeira ou não? É uma invenção? Pois bem, sabemos que não. Sabemos que nós temos histórias ficcionais e histórias não ficcionais. Em que consiste cada uma dessas narrativas? A ficcional e a não ficcional. Vamos ler aqui? A narrativa não ficcional, ou aquela que nós chamamos de real, conta os fatos reais, sem recriá-los, limitando-se a mostrá-los como realmente acontecem. Como exemplo, temos biografia, relato, resenha, notícia, entre outros gêneros. Agora, a narrativa ficcional, a fictícia, ela cria ou recria fatos. Então, como exemplo, temos romance, novela, conto, crônica, fábula, parábola, lenda. Vejam então que existem diversos tipos de textos narrativos, textos que contam histórias, e alguns são ficcionais e outros são reais, ou seja, não ficcionais. Ah, professor, que bom, perfeito, né? Calma, atenção. Definir o que é ficção não parece ser uma tarefa tão fácil. Um relato autobiográfico, por exemplo, pode ser um pouco factual ou um pouco ficcional. Isso depende um pouco de quem lê ou de quem cria principalmente essa história. Por exemplo, uma autobiografia que conta a história de uma pessoa, ela mesma narra a sua história, pode ter apenas fatos verídicos ou fatos criados para trazer ali uma emoção maior àquele texto, por exemplo. Então, alguns podem considerar a autobiografia um texto não ficcional. Outros podem considerar que sim, há em certos momentos criações. É por isso que nós falamos do pacto ficcional. Todo texto, no ato de leitura, terá ali uma espécie de pacto entre o leitor e o próprio texto. Então, o pacto ficcional é esse acordo. E é nesse acordo que faz com que o leitor não questione o estatuto fantasioso de uma obra. Ou seja, se ele ler uma obra que é muito mirabolante, mas que dentro dela existe uma lógica, existe um sentido, então o leitor aceita aqueles fatos fantasiosos, mirabolantes. Esse pacto, portanto, se realiza tanto a partir da leitura de obras literárias escritas ou textos dirigidos a públicos diferentes, sejam adultos, jovens, crianças, e também a partir de linguagens que mesclam o verbal e o não verbal. Assim como existe o pacto literário para o pacto ficcional para textos literários, existem outros tipos de pactos, como o pacto científico, né? Então, as pessoas, quando vão ler um texto científico, já conhecem aquela estrutura textual. Então, eles já leem sabendo que existem certas regularidades para com aquele gênero específico. Isso também é um pacto. E olha que interessante. Um pacto não exclui necessariamente um outro. Então, eu posso ter um texto que é considerado factual, mas com características de um outro tipo de texto, um texto histórico, por exemplo. Então, nós podemos ler um romance relativizando o que pode ser mais ou menos calcado numa dada realidade.
Ou ler um texto histórico pensando no quanto o historiador também pode ficcionalizar ao imprimir seu ponto de vista no relato. Então, a ficção é um estatuto fantasioso de uma obra no qual vale a verossimilhança, isto é, a coerência entre o contexto daquilo que é inventado dentro da narrativa para com aquilo que é real. Aí existem a verossimilhança interna e externa. Verossimilhança externa é a relação que aquela história tem com a nossa realidade. E a verossimilhança interna é a lógica que existe dentro daquela história. Vamos ver aqui um exemplo de um clássico da literatura chamado Pequeno Príncipe. Em O Pequeno Príncipe, nós temos um garotinho que vive em um planeta chamado asteroide B612. E ele passeia por outros planetas pegando carona em cometas. Vejam que interessante. É possível na nossa realidade uma pessoa viajar por outros planetas pegando carona em cometas? Não. É até possível que o ser humano saia do planeta Terra e conheça o espaço dentro de um foguete, de uma nave, mas pegando carona em cometas? Não. Mas dentro da história de O Pequeno Príncipe, isso é possível, ele está explicado, tem uma lógica ali. Então, pelo pacto factual que nós realizamos, nós, os leitores, com o texto do Pequeno Príncipe, conseguimos então entender e aceitar aquela lógica e inclusive extrair muitas lições daquela história. Leia comigo então um trechinho aí agora de O Pequeno Príncipe. O pequeno príncipe atravessou o deserto e encontrou apenas uma flor de 3 pétalas, uma florzinha insignificante. Bom dia, disse o príncipe. Bom dia, disse a flor. Onde estão os homens? Perguntou ele educadamente. A flor, um dia, vira passar uma caravana. Os homens? Eu creio que existem 6 ou 7. Vi-os faz muito tempo, mas não se pode nunca saber onde se encontram. O vento os leva. Eles não têm raízes. Eles não gostam de raízes. Adeus, disse o príncipezinho. Adeus, disse a flor. O pequeno príncipe escalou uma grande montanha. As únicas montanhas que conhecera eram os 3 vulcões que batiam no joelho. O vulcão extinto servia-lhe de tamborete. De uma montanha tão alta como esta, pensava ele, verei todo o planeta e todos os homens. Mas só viu pedras pontudas como agulhas. Bom dia, disse ao léu. Bom dia, bom dia, bom dia, respondeu o eco. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Respondeu o eco. Sejam meus amigos, estou só, disse ele. Estou só, estou só, estou só, respondeu o eco. Que planeta engraçado, pensou então. É completamente seco, pontudo e salgado. E os homens não têm imaginação. Repetem o que a gente diz. No meu planeta tinha uma flor. E era sempre ela que falava primeiro. Bem, vamos agora então pensar um pouquinho a respeito dessa narrativa, desse trechinho de O Pequeno Príncipe. Nós vimos então que a narrativa é ficcional, é uma história inventada. Por exemplo, em determinado momento da história, o Pequeno Príncipe dialoga com uma flor. Eu te pergunto, as flores, elas conversam? Você já viu alguma roseira falando língua portuguesa? Não, não é verdade? Então, não existe isso dentro da nossa realidade. Isso não é lógico, não é verossímil. Porém,
por conta desse acordo, desse pacto ficcional que nós estabelecemos com a leitura do texto, nós temos ali então uma rosa, que é um ser da natureza, o elemento da flora, dialogando com o príncipe. E ali dentro da história faz sentido, porque para quem já leu, e se você não leu, fica a dica aí de leitura, a leitura desse livro, O Pequeno Príncipe. Existem outros seres, como por exemplo uma raposa que conversa com o príncipe. Então, nós temos seres inanimados. O nome disso é personificação. Já viram essa palavra? A personificação é quando um ser inanimado recebe características humanas. Então, nós temos ali, portanto, a rosa dialogando com o Pequeno Príncipe. Outro evento que também acontece aqui na narrativa é quando ele sobe até a montanha e quer encontrar homens, pessoas, seres humanos. Então ele grita ao léu, ao espaço, bom dia, mas ele recebe de volta o barulho do eco, bom dia, bom dia, bom dia. Então vejam, compreendemos que o fenômeno do eco, quando o Pequeno Príncipe fala ao léu, existe. Quando você se fala em um espaço aberto, em que a acústica traz uma reflexão de uma onda sonora naquela superfície, é possível, ou seja, o eco existe na nossa realidade, diferente do diálogo com uma rosa, não é verdade? Então, nós vimos que dentro da narrativa que é ficcional, temos um elemento comum na nossa realidade, que é o eco, por exemplo. E ele interage com o eco, porém não sabe do que se trata. Olha que interessante. Então nós vemos aqui, dentro da narrativa, essa fusão entre real e irreal. Tem uma atividade aqui para você. Quer realizar essa atividade? É só acessar o portal Conexão Escola e resolvê-la. Eu conto com você, foi muito bom estar contigo aqui nessa aula e eu espero você no próximo encontro. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.